tudo bem? Começando aqui a nossa live, enquanto o pessoal vai entrando, também esperando o reverendo Emerson Tokachik, que vai participar conosco. Muito bom receber você. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para aqueles que trabalham com crianças e querem ensiná-las numa perspectiva reformada, né? Então, o uso de materiais confessionais. O áudio está falhando? Me confirma aí a questão do áudio. Opa, tá, calma aí. Deixa eu ver se sem o fone, porque às vezes é mau contato aqui por causa da capinha. Vê se sem o fone tá melhor. Hã? Sem o fone ficou melhor? Melhorou? Ah, então parece que minha esposa deu uma... Ah, beleza. Acho que de repente é o contato ali do fone. Então aqui a gente vai desse jeito mesmo. Opa, ó, o Leandro, grande amigo, tá por aí. Então, apenas aguardando o reverendo Tokachik entrar aqui, solicitar a participação, né? Para a gente poder começar. Aproveitando os irmãos que já estão aqui conosco, quero pedir aquela força de vocês, porque a gente está começando o trabalho lá no YouTube, onde a gente está colocando inclusive essas lives que nós estamos fazendo aqui. E o objetivo é que agora a gente passe a fazer as lives sempre bem focadas nos assuntos que são inerentes ao da página. Então, sobre ensino, sobre arte, sobre esses assuntos que são bem próximos daquilo que a gente costuma falar, né? Então, se puder entrar lá no YouTube e digitar Entendendo o Tom e curtir lá para que a gente possa desenvolver o trabalho lá também, então vai nos ajudar bastante. Quem estão vindo novidades por aí, se Deus quiser, vão ser bem legais. Só aguardando aqui o reverendo Tokachik entrar. Ainda não vi ele acenando, e ele estava online um pouquinho antes. Vamos ver se ele entra aqui para que a gente possa resolver essa questão e ter esse momento aqui de conversa. Ok? Enquanto isso, eu continuo lembrando o pessoal do Breve Catecismo Ilustrado, né? Que a gente é um dos temas que a gente vai indiretamente abordar hoje, né? Se você ainda não tem e quiser adquirir, está lá no site da editora 371. Talvez tenha voltado para Amazon, né? Mas não estava antes. Pessoal do Suricate Reformado, obrigado aí pela participação. Só aguardando aqui o reverendo Tokachik entrar para poder... eu ainda não vi ele online aqui, não sei se deu algum problema. Deixa eu ver aqui se eu acho. Um minutinho só, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os materiais reformados, ensinando o breve catecismo de Westminster para as crianças. Então, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o reverendo Tokachik, ver se ele já está online. Um minuto só. Que a gente já começa aqui a nossa live. Minutos.
Vou ver se eu consigo mandar mensagem para ele. Ó, ele entrou. Aqui. Reverendo, solicita a participação, Reverendo Tokashik, que aí a gente já começa a nossa live dessa noite. Opa. Tá aqui. Beleza. Opa, Jamile falando que eles estudam catecismo toda a noite. Os meninos adoram os desenhos. Que bom. Oi, Reverendo, tudo bem? Tudo bem, deu tudo certo agora. Opa, beleza. O pessoal já estava aguardando aí, ansioso a chegada para a gente poder começar essa conversa. Parece que o áudio do senhor tá bom. O meu, quando eu entrei, estava com fone e estava meio ruim. Mas acho que eu já estou ouvindo bem do Tá dando senhor. para ouvir bem a minha fala? Tá, aqui tá. Creio que o pessoal também Ok. deve estar conseguindo ouvir bem também. Legal. Então, beleza. Então, é um prazer ter o senhor aqui conosco para a gente ter esse momento de conversa, né? Esse momento da gente abordar um assunto tão importante. Eu lembro do senhor quando eu estava terminando o JMC, né? O senhor trabalhou lá por um tempo, né? E Sim. foi o período que a gente estava fazendo as monografias, né? Então, as indicações do senhor foram muito úteis, não só Que para mim, bom. mas para muitas pessoas da turma. Então, o senhor Legal, fico feliz. já abençoou bastante. E o senhor quer se apresentar para o pessoal? Ok. Prazer conhecer todos que estão aí participando do canal, né? Estão assistindo essa live. Eu sou o pastor Everton Barcelos Tokashik. Atualmente eu estou pastoreando a primeira igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Teófilo Otoni, na região nordeste de Minas, né? Sim. Estamos aqui a 250 quilômetros das praias da Bahia e a 140 voltando para Governador Valadares, né? Então, Teófilo, Estamos por aqui. só conheci de passar. Então, é muito bom ter o senhor aqui conosco. Eu creio que a gente já pode começar a conversar sobre o assunto. Ok. E a primeira pergunta que a gente separou para poder, vamos dizer assim, iniciar aqui a nossa conversa é: o que são os catecismos? Ou os documentos confessionais? De repente, alguma das pessoas que estão acompanhando a gente aí não tem esse contato tão próximo, né, com esses documentos, são de outras tradições, ou vêm de outras tradições que não são reformadas. Ok. É estranho, às vezes, até no meio presbiteriano, quando se fala em catecismo, eu lembro quando um jovem, hoje ele é pastor, ele era um adolescente, né, lá no interior de Rondônia, e o pastor dele, que foi meu aluno, chegou Sim. falando: olha, nós vamos estudar o breve catecismo. E ele olhou para o pastor dele e falou assim: mas catecismo não é coisa de católico? E o pastor dele teve que se dar o trabalho de falar: não, meu filho, não é não, isso aqui é coisa presbiteriana. Os presbiterianos, calvinistas, sempre usaram catecismo, né? Inclusive, o próprio João Calvino produziu o catecismo da Igreja de Genebra. Eu traduzi esse material para o português. Deve ser publicado para o ano que vem, 2021, junto com uma coletânea de outros textos de Legal, Calvino. nossa. E esse catecismo da Igreja de Genebra, que é um absurdo de grande, você pensar que era para crianças, né? Ele tem quase 400 perguntas, né? Nossa. Então, era, na verdade, um curso de teologia, só para você imaginar, só que era um curso que duraria, dentro dos demais conteúdos que eram ensinados no college, né? Na escola de Genebra, que inicialmente era a escola The River, né? Que depois, em 55, foi agregado quando se criou a escola pública ou academia de Genebra, né? Para a formação de pastores. Então, Calvino, ele foi o primeiro, né? Ele iniciou essa prática, não foi o primeiro, mas ele iniciou essa prática dentro da tradição calvinista, né? Então, não foi um calvinista depois de Calvino, mas o próprio Calvino começa essa prática. E não somente ele, mas o próprio Pierre Viret, que inclusive a Monergismo publicou em português, que foi um braço direito de Calvino. Da mesma forma que Guilherme Farel foi um homem importante na estadia de Calvino em Genebra, Viret foi importante
no retorno de Calvino para Genebra em 1541. E depois Teodoro Beza também escreveu um catecismo, e Beza ele tem um papel de importância na vida de Calvino, no sentido de expansão da Academia de Genebra e do pastorado da Companhia de Pastores da Igreja de Genebra, né? Então, a tradição calvinista sempre lançou mão do catecismo, e os catecismos nada mais são do que um método didático de pergunta e resposta, né? De uma forma lógica, progressiva, em que pontos doutrinários são ensinados, né? E isso é algo que, inclusive, nem os protestantes inventaram, né? Na verdade, essa prática de pergunta e resposta é algo que vem dos gregos, lá, 300 anos de Cristo, né? Se você ler, por exemplo, o Banquete de Platão, né? Você vai ter lá ele perguntando, dialogando com Teoteto, né? E várias outras pessoas. Era um sistema de pergunta e resposta, porque a pergunta, na verdade, ela era para aguçar a curiosidade e direcionar já para a resposta, né? Então, o que eles acabaram fazendo, os reformadores fazendo no século XVI, foi lançando mão desse recurso excelente, muito proveitoso, que a nossa mente já é predisposta a aprender mediante o incentivo das perguntas, e eles então simplesmente, didaticamente, organizaram isso aí em mais perguntas, e durante todo o século XVI e muito mais no século XVII, os calvinistas produziram muitos catecismos, né? Ou comentários. Deu uma travada aqui. Deixa eu só ver se alguém vai comentar aqui para ver se travou. Mas... Opa, eu acho não, né? Caiu o reverendo Tokachik, que ele voltando aqui, ele já continuou a resposta, que ele já entrou aqui de novo. Um minutinho só, pessoal, que já tá voltando. O reverendo Tokachik entrou de novo. E a gente... Eu tentei adicionar aqui, mas acho que vai dar para voltar. Opa! Voltou. Beleza, voltou. Vamos partir de onde estávamos. Não, foi-se produzido muitos catecismos, mas inclusive comentários desses catecismos, né? A prática dos catecismos entre os reformados, e em especial entre os calvinistas, é uma prática abundante, é muito comum, né? E deixa eu pegar o gancho aqui da resposta do senhor e já introduzir a pergunta na sequência, né? Okay. Porque a visão que a gente vê, infelizmente de uma maneira pouco abrangente, é que os catecismos, eles são documentos voltados para os adultos, né? E nunca voltado para as crianças. Por exemplo, eu tive uma oportunidade que o meu avô foi pastor. E hoje eu pastoreio uma igreja cuja uma das membros foi pastoreada por ele. Uma senhora já de 93 anos. E eu lembro que no dia que a gente descobriu que ela tinha sido pastoreada pelo meu avô, e agora eu a pastoreava, ela falou que lembrava que assim que terminava os cultos, né, porque era uma época que eles pastoreavam muitas congregações, né, ao longo de cavalo, aquelas histórias todas que a gente ouve, que a gente provavelmente não vai viver, né? Mas ele terminava e ia ensinar o breve catecismo para as crianças. Então era uma atitude que era, vamos dizer assim, mais comum. E hoje parece que a gente olha para isso e fala, não, isso é coisa de adulto, quando muito, né? Quando os adultos usam, por assim dizer. E é essa a compreensão que a gente vê na teologia reformada, ou no uso reformado, que catecismo é voltado só para os adultos ou tem uso para as crianças? Ou para o público infantil?
ou adolescentes, né? Ok. Deixa eu enriquecer um pouco mais do comentário lá do primeiro catecismo que foi preparado por Calvino para a Igreja de Legal. Genebra. Inclusive, esse primeiro catecismo, ele, na verdade, foi escrito para crianças. Olha só, tinha quase 400 perguntas e ele foi escrito para crianças, para educação, não só devocional, no preparo delas para a profissão de fé e a participação da ceia, mas foi preparado para que elas pudessem usar simultaneamente a educação na escola, a formação de letras mesmo, de aprendizado, junto com a matemática, com o latim, o francês, história. Então, eles tinham, durante um período do dia, uma dedicação, e isso durante 7 anos, um período do dia, a parte da tarde, pelo menos 1h30, era dedicado para o estudo do catecismo. E detalhe, esse catecismo é chamado de Catecismo para Crianças da Igreja de Genebra, o nome como se completo, né? Então, essa é uma coisa interessante. Os calvinistas, os precedentes, eles sempre tiveram preocupação de educar as crianças. Só um outro detalhe, aqui é esse livro que eu ia traduzi, falar, comentar dele agora, reverendo. Então, os 3 catecismos que eu traduzi, inclusive, eles foram produzidos, 2 deles foram produzidos na Escócia, no início da Reforma Protestante lá, junto com Knox e os seus compatriotas, né, escoceses. E eles foram escritos para crianças, né? Então, a preocupação dos catecismos, eles eram prioritariamente para crianças. Obviamente, foram produzidos como consequência, então, para adultos. Então, o que acontece? Não é que eles escreviam para adultos e depois adaptavam para criança. Era o contrário. Eles escreviam para crianças, é interessante. Eles escreviam para crianças e, obviamente, aquilo que uma criança era capaz de entender, e nós devemos lembrar que naquela época o índice de analfabetismo era muito grande e o estudo formal era algo muito restrito, né? Inclusive, a primeira escola pública gratuita, né, na Europa é a Academia de Genebra. É a Academia de Genebra, né? E aí você tem a escolarização sendo algo massificado, sendo algo tornado comum, né? Então, o que eles entendiam? Nós precisamos escrever para crianças. As crianças, elas aprendendo, elas vão crescer e vão desenvolver, vão aprender a raciocinar, né? A questão lógica, o desenvolvimento do raciocínio crescente, a capacidade de argumentação. E só abrindo um parênteses aqui, e isso é verdade. As crianças que crescem aprendendo a pensar com catecismos, elas aprendem, primeiro, definições precisas. Elas têm ideias claras, definidas. Se você pergunta assim, o que é santificação? Elas vão, então, responde simples. O que é conversão? Elas respondem pontuando. Então, elas aprendem definição clara e objetiva, clareza e articulação de conceitos. Segunda coisa que elas aprendem a construir raciocínio. Porque uma pergunta do catecismo leva a outra e a um desdobramento lógico. Obviamente. Então, assim, se uma criança era capaz de aprender isso, mesmo um adulto que era analfabeto ou que seria escolarizado, né, usando o catecismo, ele também seria capaz de aprender. Só que aí, o que vem como resultado disso? Aquilo que aprendeu e que era básico, agora há de acontecer uma necessidade maior. E aí eles faziam catecismos maiores, catecismos mais robustos. Tanto é que, por exemplo, na Assembleia de Westminster, 1642, quando foi assinado o Liga e Pacto Solene, que deu origem, né, à convocação da Assembleia e todo o processo para se produzir os documentos, nesse documento, Liga e Pacto Solene, o que foi decidido era que a Assembleia produziria um diretório de culto, um diretório de governo eclesiástico, né, uma confissão de fé e um catecismo. Seriam 4 documentos. Sim. Como desdobramento e percepção pastoral da necessidade, o que os teólogos de Westminster fizeram além? Além do diretório
além da confissão de fé e do diretório de culto público, fizeram um diretório de culto familiar. Porque eles entenderam que não adiantaria dar uma instrução formal pública se essa instrução não chegasse primeiramente na mesa e na casa de cada família inglesa. Espetacular. Aí eles tinham um catecismo maior, ou melhor, um catecismo, que seria para o treinamento dos nobres, da autarquia, dos doutos, né? dos homens importantes. Só que eles entenderam também que era necessário escrever um catecismo mais simples. Interessante que o título do breve catecismo, o título é assim, ó. Aprovado pela Assembleia Geral da Escócia e de Westminster, em 1648, há uma divergência de data, porque a cronologia, né, da Escócia era diferente da Inglaterra. Então, enquanto na Escócia era 48, na Inglaterra era 47. Para ser um diretório de instrução, olha que interessante, um diretório de instrução aos que são de menor capacidade. Ou seja, as pessoas que não tinham tanta instrução nas letras e as crianças que estariam começando. Então, há essa preocupação também. Então, a ideia sempre foi de começa com simples e depois vai para o robusto, né? Então, e isso funcionou muito bem e ainda funciona muito, né? Hoje, por exemplo, hoje a maioria dos nossos membros conhecem muito mais do breve catecismo do que o catecismo maior. E aí, uma outra curiosidade histórica. Você tem pelo menos cerca de uns 30 comentários, ou mais de 30 comentários do breve catecismo. E você só tem, desde 1647, você só tem 3 comentários do catecismo maior. Olha só. Então, aí você vê a questão de o uso, né? A recorrência ao documento como um instrumento didático é menor. Infelizmente, porque o catecismo maior, eu falo infelizmente porque o catecismo maior, ele é para ser usado pelos adultos, pelos pastores, pelos homens mais treinados, né, na academia, né, com raciocínio mais longo, com capacidade de absorção de conceitos mais densos. E, infelizmente, o que a gente vê, e aí eu posso estar pecando, né, por justo mas é preguiça mental. Preguiça mental, né? Provavelmente. Antes da gente continuar, 2 questões aqui que foram até levantadas nos comentários. Primeiro, eu vou deixar avisado o pessoal que essa live vai ficar gravada aqui fica 24 horas, né? E a gente vai colocar também no YouTube lá, do Entendendo o Tom. Então, se você puder procurar lá. E o pessoal pediu para o senhor comentar um pouquinho do livro que o senhor mostrou agora há pouco. Eles pediram o título e tal. Aí, antes da gente falar um pouquinho mais do breve catecismo, a gente olha para esse outro material, só dá pelo menos uma explicação para o pessoal, um resumo. A gente não pode esquecer de falar disso aqui também, né? Né, a gente vai chegar lá, mas fala desse outro, até porque o pessoal daqui do Instagram, do Tom, conhece mais esse material, né? O material do senhor também é um material bem rico, né? E o pessoal ficou na dúvida aqui e pediu para dar uma amarrada. Bom, esse livro aqui chama Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada, né? São 3 catecismos para crianças e um para pré-adolescente. Esse material eu comecei a usar, eu traduzi ele e comecei a usar com os meus filhos, né? Quando Rebeca tinha 1 ano, 2 anos, e João Marcos ainda era um bebezão de 6, 8 meses, alguma coisa assim. E a gente começou a usar isso em casa, né? E com o tempo veio a ideia de traduzir outros e surgiu a ideia numa conversa com o Jorge. O Jorge é um livreiro, trabalha com venda de livro, distribuição de livro, e ele então criou essa editora Dort, isso no ano passado, e esse livro foi o primeiro livro, inclusive, publicado pela editora Dort, né? Legal. E aí, numa conversa lá em Feira de Santana, né? Num evento lá, em que ele estava lá vendendo o livro e eu era o palestrante, surgiu a ideia de nós publicarmos esse material. Olha,
interessante, tem alguma coisa para criança? Não, tem um material publicado pela Cleary, pela editora Cultura Cristã também, que é o meu primeiro Meu catecismo. primeiro catecismo. Falei, legal. Eu falei assim, mas nós precisamos de algo um pouco mais detalhado, né? E aí o que acontece? A ideia foi de escrever, não um livro sobre discipulado, mas dando dicas práticas, né? Tanto que o livro ele é dividido em a primeira parte, sugestões para o uso dos catecismos. Então, tenho 3 capítulos que eu escrevi falando sobre o objetivo do ensino, né? Como que nós devemos ensinar os nossos filhos, a abordagem do ensino e uma sugestão de um plano básico para quem, além do discipulado corpo a corpo com seu filho, com alguma criança, ele também queira preparar aula para a escola dominical, né? Inclusive, uma missionária, eu esqueci o nome dela, acho que é Silvana, eu esqueci o nome dela aqui agora. Posso depois mandar para você colocar. Ela criou um canal no YouTube e ela está usando esse roteiro de sugestão para gravar aulas do breve catecismo. Ela já fez a primeira a aula introdutória e a ideia dela, o projeto dela é de continuar gravando pergunta a pergunta do breve catecismo com recursos didáticos, né, e recursos visuais e lúdicos que facilitam as crianças. Então, é um negócio muito legal, parece que é um projeto sério, muito bom, e só peço perdão porque realmente eu esqueci o nome dela. Não. Segunda parte do livro é Calvinismo para crianças, e aí eu começo a falar sobre a importância de ensinar as crianças a doutrina da graça, né? Ensiná-las a realmente entender o evangelho da graça e assim por diante. E aí é uma coisa interessante, porque você tinha me perguntado sobre ensinar as crianças, né? Uma vez lendo o prefácio das obras selecionadas do John Murray, que são aqueles 4 volumes, no volume 1 tem o prefácio do Ian Murray, né, que é um dos principais escritores e cofundadores da editora escocesa Banner of Truth. E ele diz o seguinte: toda doutrina pode ser ensinada aos teólogos, que pode ser ensinada aos teólogos, também pode ser ensinada às crianças. E eu tenho aprendido isso na prática. Eu tive o privilégio de lecionar 13 anos teologia sistemática em Rondônia, na extensão de Paraná. Também seminário batista, metodista e seminários históricos ou pentecostais. E é interessante que as mesmas doutrinas que você senta e numa classe de pessoas mentalmente mais desenvolvidas, você pode trabalhar aquelas doutrinas, obviamente resguardadas a capacidade de compreensão e usando a linguagem apropriada, os mesmos conceitos podem ser ensinados. Eu lembro quando a Rebeca, minha filha hoje tem 14 anos, isso há 11 anos atrás, ela devia ter uns 3 anos, e aí a mãe dela resolveu falar assim: olha, Jesus está no céu, porque o texto que nós tínhamos lido falava que Jesus estava sentado à direita de Deus. Sim. Mas e aí, um pouco antes, a mãe dela tinha falado, a gente ensinando, eu comentando e a mãe dela falando, a gente fazendo aquela dupla do ensino, né? Um comenta, o outro afirma, outro confirma, outro fala, outro complementa. E a mãe dela falou assim: porque Jesus está no nosso coração. E depois, no meio da conversa, a história, cântico. Aí lá na frente a minha esposa falou assim: tá no céu. Jesus está lá no céu, sentado. Rebeca, 3 anos de idade, olhou para a mãe dela e falou assim: mãe, Jesus está lá no céu ou ele está no meu coração? Aí você fala assim: bom, essa foi uma discussão pesada, ferrenha, chamada extra-calvinístico, que os teólogos reformados no século XVII, bateram um no outro até não querer mais, e que, graças a Deus, em português, o Alain René Alexandrino escreveu uma excelente obra sobre o assunto, né? E você fala assim: rapaz, é um assunto muito difícil de entender. E uma criança de 3 anos pegou-se no ar, né? Você fala assim: rapaz, então assim, isso que o Ian Murray, ele comenta no prefácio, prefaciando as obras selecionadas do John Murray, que foi o primeiro professor de teologia sistemática do Westminster, né? Theological Seminar na Filadélfia. Ele realmente disse assim: é a mesma doutrina que você ensina para teólogos, você também pode ensinar para crianças.
sabe? Você também pode ensinar para as crianças. E isso é verdade. E quando nós subestimamos a capacidade de aprendizado das nossas crianças, nós estamos perpetuando a deformação do pecado na mente delas. A luz do Evangelho, o poder da palavra de Deus, a sã doutrina, ela redime a mente e ela nos aperfeiçoa a imagem de Cristo Jesus. E nós devemos começar a fazer isso com nossas crianças, ensinando nossas crianças. Depois que eu fiz esse livro, eu recebi vários vídeos de pais, né? Alguns pastores, mas pais, membros comuns de igreja, mandando vídeos curtos dos seus filhos e assim, eles respondendo a primeira, segunda, terceira, quarta pergunta, e é fantástico. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 2 anos, chama Elisa, filha do Israel Quaresma e da Larissa, né? Ela tem 2 anos, ela já sabe até a 6ª pergunta do breve catecismo. 2 anos. Nossa. Não, então, eu vou até pegar esses ganchos que o senhor está colocando aqui, porque a gente já começou a responder algumas das perguntas que a gente tinha listado e isso é bem útil. Aqui no Breve Catecismo também, eu recebi vários vídeos, fotos. Legal. Porque quando você prepara esse material, você imagina que os pais vão sentar, vão discipular e que a criança está só ouvindo e talvez entendendo alguma coisa, né? Exato. E aí, talvez, no meio disso, a criança vai pegar um pouquinho assim, né? Vai ter um vislumbre de verdade. Mas eu recebi fotos de algumas crianças e vídeos sentadas lendo sozinhas. E os pais, de vez em quando, iam perguntar para os pais, né? Então, a gente entra um pouco nesse assunto daquilo que a gente estava comentando, né? Esse conteúdo, então, ele não é, ou seja, os catecismos, esse material que, como o senhor mesmo colocou, às vezes foi pensado inicialmente, né, para as crianças, ele não é complicado para as crianças. Não, de modo nenhum. Vamos dizer assim, a gente que definiu que é complicado para as crianças e decide dar para elas coisas muito aquém daquilo que elas podem pegar. Então, é mais ou menos isso que o senhor tem colocado. Olha, você conhece, não sei se você chegou a conhecer, né, aquele material de uns cards, uns cartões que vinham as meninadas jogando, isso uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que vinha um nome, uns bichinhos, né, todo esquisito, com nome comprido, que tinha poderes de ação. Deve ser Yu-Gi-Oh! Deve ser Yu-Gi-Oh! Eu não sei o nome desse negócio. Deve ser. Rapaz, eram uns nomes muito esquisitos. O meu menino, com 5, 6 anos de idade, acabava o culto, né? Esse eu pastoreava na época a primeira igreja lá em Porto Velho. Acabava a escola dominical ou o culto, ele levava. Ele falava assim, ó, só na hora que acabar o culto ou depois da escola dominical. E a igreja lá tem um salão social, né? E aí acabava o culto, a escola dominical, rapaz, eles se juntavam, 5, 6, 10 meninos. E eles chegavam com aqueles bolos de cartãozinho assim. Uns cartõezinhos mais ou menos desse tamanho assim, ó. E aí cada cartão daquele tinha um bichinho, um desenho, um bichinho, um monstrinho. E aí ele, bichinho todo feio, esquisito aquele negócio. E aí tinha um nome horroroso, enorme. Tinha pontuação, tinha os poderes que ele tinha e tinha os poderes que ele conseguia neutralizar. E eles tinham que memorizar aquele negócio, porque quando jogava carta, eles jogavam rápido. Um dia, eu estava lá, acaba o culto, né? Como pastor, a gente cumprimenta um, conversa com o outro, dá atenção para visitante, e eu cheguei no meio daquela meninada lá, tinha uns 10, assim, sentado no chão e jogando aquele negócio. E meu, que você quer isso aí? Falando aqueles nomes esquisitos, eu falei assim, rapaz, esses meninos conseguem memorizar esses nomes de remédio, nome químico, né? De remédio, sabe pontuação, sabe calcular. Meninos de 5, 6, 7 anos de idade. Eu falei, essa menina sabe, vai aprender pelo catecismo. Entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, não, eles não têm capacidade, é difícil. Se houver o estímulo, se houver a dedicação, se ensinar com prazer, né? Não é algo que é imposto como castigo, mas realmente é algo que é prazeroso. As crianças, elas absorvem com alegria. Sabe? Então, o prazer do aprendizado é algo que realmente é um elemento químico didático muito, muito eficaz. Né? Sim.
E então é possível as crianças, por exemplo, decorarem esses materiais, como breve catecismos ou talvez até outros. Sim, isso não só é possível, mas é comprovado. E Não, não precisa ser uma criança de um QI, assim, não, mas meu filho tem inteligência mediana, às vezes algum pai, né? Meu filho não é um Albert Einstein, meu filho não é. Dedicação, é ensino, é ensino. Eles são capazes de aprender. Deus os preparou para ser uma esponja que aprende, sabe? Então, realmente é tempo, é dedicação. Não, e lá na igreja, a gente deu para as crianças todas esse material, né? E as pessoas estão usando. E todo domingo, ou pelo menos estavam, né? A gente deu uma parada agora por conta desse período que nós vivemos, né? Mas todo domingo as crianças estavam decorando uma pergunta dessa daqui, né? Uma resposta dessa daqui. Legal. Então, dava para ver que, de fato, elas estavam ali pegando, né? A lógica e tudo mais. É interessante, por exemplo, quando eu mesmo paro para pensar, a maioria dos salmos e dos textos bíblicos que eu tenho decorado hoje, eu decorei quando eu era criança. Não são os de agora, não. Os de agora eu tenho muito mais dificuldade de decorar. Eu creio que você teve o privilégio de ter uma família que praticou culto doméstico com você na infância. Sim, exato. Por exemplo, o primeiro grande texto que eu aprendi de cor foi o Salmo 23. Eu devia ter 4, 5 anos de idade. Eu não sabia ler. Pois é. Então, assim, como eu aprendi? Minha mãe repetia para mim, e esse processo de repetição, memorizei. Então, hoje, eu tenho muitos textos bíblicos memorizados da minha época de infância. E às vezes eu tenho até dificuldade, porque naquela época era antiga Almeida atualizada, né? A atualizada de 1967. Depois teve a revisão de 91 e agora teve outra revisão, né? Já está na terceira revisão da atualizada. E às vezes eu vou citar de cor, eu falei, peraí, mudou um pouquinho a tradução, né? Mas é algo importante, realmente, né? A gente incentivar os filhos à memorização e isso é um estímulo. Pais que praticam, desculpa até ser um pouquinho fora, mas ainda dentro do assunto, né? Por favor. Pais que praticam homeschooling, eu não estou aqui fazendo apologética e nem dizendo que todo mundo tem que fazer, tá? Estou só dando um fato. Calma aí que travou, pessoal. Tá? Não sei se vai voltar de uma vez. Calma aí. Acho que voltou. Voltou, ok? O senhor estava falando do homeschooling. Ok, então, por exemplo, são coisas no chamado né? Classical Conversation, né? Okay. No Classical Conversation, você tem 3 etapas. A primeira etapa é Foundations, depois vem Essentials e depois a terceira etapa vem Challenge, né? No Foundation, que você tem crianças de 1, 2 anos até por volta dos 6, 7 anos, essa parte, essa etapa fundamental, que é chamada inicial, é o Foundations, a ênfase é memorização. A ênfase é decorar, é memorizar, é aprender conceitos, é absorver. E é interessante que as crianças, elas conseguem fazer isso de forma muito boa, muito bem. Aí, óbvio que depois, quando vai para o Essential, você tem uma mudança. Você continua com a memorização, com a ênfase na absorção de informações, de conceitos, mas agora você tem o exercício e a correlação, né, o linkar com os vários pontos dos conceitos, para que a criança ela comece a desdobrar, e aí vem o processo de o que, como, o porquê dessas coisas, né? Que é o que, inclusive, Deuteronômio capítulo 6, né? Quando diz essas coisas, pois, estarão no teu coração, verso 5. E aí, encucarás teu filho ao andar, ao leitar, tá, etc. Aí observe, lá no capítulo 6, quando chega no verso 20, então do verso 6 ao verso 9, fala o que tem que ser inculcado, o que tem que ser colocado no coração das crianças. Então é a ideia de massificar informação. Quando chega lá no verso 20, o texto diz assim, quando teu filho lhe perguntar o que são estas coisas, aí você fala assim, agora é a hora de você desdobrar raciocínio com ele. Mas o primeiro momento é você
enfatizar memorização. É você realmente focar na capacidade de absorção de conceitos, de ideias, porque é o que ele vai precisar, né? Legal. Não, muito bom. E como que a gente podia apresentar aqui, acho que até fazendo bastante uso aí do material que o senhor mesmo publicou, dicas para os pais, assim, aspectos práticos naquilo que do uso desses materiais, dos catecismos, para que possa ensinar diariamente as crianças nos cultos domésticos. O que o senhor pode trazer aí de orientação? Ok, isso obviamente depende muito da disponibilidade dos pais, né? Uhum. Então, casais que a esposa tem a oportunidade de estar em casa e acompanhar mais de perto os filhos, obviamente você dá uma orientação. Casais em que ambos, marido e mulher, trabalham fora, né? E aí talvez só no final da tarde ou à noite estarão com seus filhos, aí obviamente você não tem como dar a mesma ênfase para as crianças, né? Mas em linhas gerais, o que a gente pode dizer é o seguinte: pelo menos 3 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana, os pais eles deveriam ter um momento com seus filhos, né? E aí, obviamente, isso pode ser culto doméstico, ou pode ser realmente um momento de falar assim, olha, agora vai ser o momento da gente estudar o catecismo, né? Além do culto doméstico. Além do culto doméstico. Além do culto doméstico. Sim. E aí, esse momento é o momento em que os pais vão brincar, falar. Obviamente, dependendo do tamanho das crianças, isso muda também, né? Por exemplo, Sim. hoje eu não brinco mais com os meus meninos como eu brincava quando eles tinham... brincava no sentido didático, né? Na hora de ensinar aula. Por exemplo, quando Rebeca e João Marcos eram pequenininhos, a gente brincava, fazia gracejo, jogava fantoche, né? A gente fazia graça, bocas e caras, né? Para eles poderem, então, ficar ali. Porque a atenção de uma criança de 2, 3 anos, a capacidade de concentração dela é muito pequena. Então, você precisa ter pouco tempo e, ao mesmo tempo, você precisa ser direto no que você está ensinando. Inclusive, nesse livro, para crianças de 1 a 3 anos, 4 anos, que ainda não sabem ler, com a autorização, né, do irmão Timóteo, acho que você conheceu no JBC também, né? Sim, Ele sim. está na Bahia, está lá sendo pastor auxiliar na primeira igreja de Salvador. Timóteo, ele entrou junto comigo e formou um ano depois, porque ele Ok. estava à noite. Ele era seminarista lá na Vila Guarani com o Ageu, né? Isso, exato. Reverendo Ageu. Tem o baby catecismo. Então, para os pais que pensam assim, poxa, mas meu menino tem 2 anos, 3 anos, como é que eu vou ensinar para ele? Qual é o propósito principal? É muito grande. Eu vou ter que explicar o que é propósito, o que é experimentar Deus, o que é satisfazer em Deus. É muito conceito numa pergunta só. E o Timóteo tem uma sacada muito legal com o Felipe, o menino dele. O menino dele tinha menos de 2 anos, ele resolveu fazer um baby catecismo, né? Perguntas curtas, respostas de 1 a 4 palavras, que o menino dele responde. Eu tenho o vídeo do menino dele, do Felipe, respondendo as 40 perguntas, cara. E você vê assim, Olha que legal. a empolgação. Deixa eu ver esse vídeo. Não lembro de ter Olha, visto. é contagiante. É Legal. contagiante, sabe? Você vê o Felipe respondendo assim, empolgado, e a cada pergunta rindo, e você vê que o Timóteo, ele está ali brincando com ele. E o menino está absorvendo a verdade. Não, muito legal. Isso é um negócio legal. Obviamente, a criança vai aumentando, ela vai crescendo, você não vai tornando sério, sisudo, né? Aí você não tem mais a necessidade de fazer todo aquele gracejo com uma criança de 2, 3 anos, para prender a atenção dela, porque a criança ela continua tendo prazer. O ensino da verdade, do evangelho, do uso desses instrumentos chamados catecismos, por parte dos pais, precisa ser algo feito com uma certa informalidade e, ao mesmo tempo, empolgação. Porque se nós não transmitirmos o amor que temos pela essa doutrina, se nós não transmitirmos a convicção e o compromisso que temos com essa doutrina, os nossos filhos, eles não vão entender isso, sabe?
Então, não Sim. é que a gente vai fingir. Não é fingir. Mas assim, é como a gente contar. Eu gosto muito de pescaria, né? Uhum. Então, Sim. toda vez que eu toco no assunto pescaria, talvez você goste de futebol, você goste de qualquer outra coisa, mas toda vez que você fala de futebol, de algo que você gosta, de futebol, de pescaria, sei lá, de um jogo, qualquer coisa assim, você conta empolgado e o seu menino observa. Existe um discurso oculto além daquilo que está sendo declarado. E ele assimila, e ele vai gostar do que você gosta. Né? Ele vai amar o que você ama, ele vai se interessar aquilo que cativa o seu coração. Né? Eu acho que isso é interessante no aspecto didático do uso dos catecismos. Né? Sim. Muito, muito boas dicas. Creio que principalmente a do aspecto de sentar para poder fazer isso de maneira específica, né? Sim, E e de forma assim, sistemática. Não é assim, a gente faz a semana que vem não faz. Né? Faz aham, a semana, passa um mês sem fazer. Não, é um compromisso. Então, se nós vamos... Se a igreja, por exemplo, tem culto terça e quinta, o que nós vamos fazer segunda noite, quarta noite, sexta noite? Né? Vamos tirar 1 hora, 30 minutos, sentar e memorizar, nem que seja uma pergunta. E comentar essa pergunta. Não é? É claro que quando a criança tem 1, 2 anos, você memoriza a pergunta, no caso o baby catecismo, e conta uma historinha para ela, de 2, 3 minutos. Né? Uma história ótimo. bíblica. E é interessante, sempre a Bíblia é um livro de histórias, né? A Bíblia conta Uhum. história. E mesmo naquilo que ela é poética, o livro de Provérbios, por exemplo, ela conta um provérbio dentro de um contexto de uma experiência vivida. Né? Sim, Jesus contou parábolas. Então, a gente precisa sempre reforçar a verdade, a doutrina, contando uma história bíblica. Né? Alguns gostam de usar ótima dica, histórias né? morais, eu não vejo nenhum problema, mas preferencialmente histórias bíblicas para reforçar a doutrina. Uhum. Isso torna Hoje mais ilustrativo, né? é, Mais é, concreto. é um passo bem mais além do que muitas vezes a gente vê hoje acontecendo nas igrejas. Porque hoje, quando o mais normal é que a criança, em alguma medida, às vezes bem pouco, chegue nas igrejas sabendo só as histórias, né? Vamos dizer assim, as histórias É, bíblicas e ainda de maneira desconexas, né? e ruim, às vezes, se não só desconexa, porque ela não sabe quem vem antes ou vem depois, fala assim, talvez Moisés veio depois de Jesus, né? Peraí, como é que o negócio, né? Mas eu acho que o que é pior ainda, além de não saber a cronologia, o que é pior é a ênfase moralista das histórias moralista. infantis, sabe? É, tem um vídeo curto no meu YouTube, no meu canal de YouTube, sobre quem é Jesus, né? E eu achei muito legal a forma como o desenho, e é um desenho, ele narra Jesus, ele mostra como que Jesus é superior a todos os tipos, os heróis da fé que o Sim. precederam e apontaram para ele, né? E essa necessidade, eu lançar o desafio para o irmão, né, fazer isso aí também, quem sabe Ah, é um livro de história, né, infantil, legal. mas a partir de uma narrativa, realmente de uma interpretação apontando cristocentricamente, apontando como que Cristo está presente na história do todo o Antigo Testamento, de toda a história da redenção. Né? Como que em Isaac, ele de fato foi o cordeiro substitutivo. Né? Como que em Legal. Abraão, Cristo realmente desceu do céu, ele não somente deixou a sua família, mas ele foi cumprir um pacto prometido por Deus. E nós mostrarmos como que essas histórias, elas têm revelação da verdade que vão somar em toda plenitude a história de Jesus, né? Eu acho que isso é algo que eu sinto muita falta, porque quando você pega a revista Escola Dominical, às vezes olha, nós temos inimigos gigantes, como Golias, então não É, existe problema que você não possa vencer. você Você não pode vencer. isso é autoajuda, cara. É, Né? Não é nem exato, evangelho, é autoajuda. exato. Então, Ah, acho que isso nós estamos precisando de um material didático infantil,
Eu estive conversando com a coordenadora do nosso departamento infantil aqui, o ano passado, e a ideia nossa era de conseguir separar um tempo, fazer um projeto nesse sentido, e nós prepararmos histórias e talvez confeccionar material, mas isso é um negócio que, sim, vai tomar tempo, a gente vai ter que pensar, eu vou ter que dar um curso de teologia bíblica para o departamento infantil, né? E mostrar, a partir do Sidney Grell Daniels, né? Pregando Cristo no Antigo Testamento, mostrar como que Cristo, de fato, esteve presente de diversos modos, né? Manifestando, revelando, agindo, interagindo, capacitando e sendo ele o próprio verbo, né? Presente naqueles homens, quer nos 3 ofícios ou através de figuras, de tipos, mas ele estava presente não só nas predições que aconteceriam com ele, mas em toda a estrutura do Antigo Testamento. Eu acho que nós precisamos fazer isso para ensinar as nossas crianças, né? Resgatando a prática dos reformadores, ensinar as nossas crianças, porque o que acontece? Os professores aprenderão, e aí uma coisa boa, para a gente poder alimentar a esperança, daqui 10, 20, 30 anos, essas crianças serão adultos. Eles lerão a Bíblia de uma forma correta, de uma forma mais correta, de uma forma cristocêntrica. E aí eu até destaco 2 coisas. Primeiro, reverendo, se o senhor quiser entrar nessa empreitada, conte comigo, viu? A gente pode pensar junto aí para, quem sabe, soltar um material nesse sentido. Isso é muito interessante. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para o breve catecismo e esses demais materiais, a gente consegue fazer isso em alguma medida, ainda que não tenha um material pronto para isso, né? Como o senhor estava exemplificando agora há pouco. Porque quando você pega, por exemplo, o breve catecismo, ele começa a falar sobre ofícios de Cristo e outras questões. Quando você aplica as histórias bíblicas, como o senhor colocou, né? Então, quando for ensinar o catecismo, utilizar alguma história bíblica para poder mostrar aquilo que está sendo ensinado, esse movimento ele já vai sendo feito, ainda que não tenha um material direto para isso, né? Então, essa dica é bem importante, né? De poder estar sempre ilustrando para a criança com uma história bíblica e aplicando, né? Para que a criança possa entender aquilo que, como teologia, vamos dizer assim, não é uma coisa distante da realidade, né? Um conceito só que você aprende que não faz nenhuma diferença na sua vida, né? Mas é uma coisa que você experimenta, né? Que faz parte da sua prática, né? Então, acho que essa colocação do senhor aí já ajudou bastante aí para poder aplicar nesse sentido. A gente ainda tem alguns minutinhos e são, se eu não me engano, uns 7 minutos aqui pelas minhas contas. O senhor quer fazer alguma consideração final? A maioria das perguntas aqui foi no sentido de pedir novamente para mostrar, né, o livro que o senhor tinha falado. E se o senhor quiser fazer alguma outra consideração... Está aparecendo espelhado aí, né? Tá aparecendo, né? Espelhado. Tá. Não tem jeito. Ok. Aparece. Quem estiver olhando, quiser entrar na minha conta do Instagram, Everton Tokashiki, tem lá ele, a capa e a foto do índice e do conteúdo da contracapa. Então, dá para olhar com mais calma lá, né? Então, eu recomendo que entre na minha conta do Instagram e veja lá o livro lá, acho que fica mais fácil, até para olhar com calma o índice, o conteúdo, uma noção do conteúdo, acho que fica melhor, né? Bom, o que eu posso dar sugestão em termos de comentário, né? A prática de ensinar catecismos é algo que, graças a Deus, está sendo redescoberto. Ainda de forma tímida, mas tem sido uma experiência redescoberta, né? Por exemplo, eu sou 3ª geração de presbiteriano. Você também, né? Você está falando que até sua avó era pastor. Talvez você seja um pouco mais presbiteriano a longa data do que eu. Mas eu sou 3ª geração. E eu vim, cara, ter contato com o breve catecismo com 18 anos de idade. Eu não conhecia o breve catecismo até os meus 18 anos de idade. Então é triste um negócio desse, né?
você ter, ainda em alguns lugares do Brasil, pessoas que não conhecem o breve catecismo. Eu não vou falar Confissão de Fé, Catecismo Maior, Luiz Berkoff, né? Esse é o breve catecismo, cara, o breve catecismo. E isso é muito triste, sabe? Não estou dizendo que eles não sejam crentes piedosos, que não sejam gente zelosa, no temor. São, graças a Deus, porque é Deus quem faz pela sua graça e estimula e desperta isso em nós, é graça. É simplesmente graça. Mas não tem o privilégio de recorrer a esse excelente material, né? Então, a minha oração é que quanto mais nós conseguirmos divulgar, tornar acessível, né? Fazer chegar, e graças a Deus hoje pela mídia, né? Pelas redes sociais, a gente consegue ter esse longo alcance e nós às vezes não temos noção do quão longe, né? Isso chega. Você imaginar que, por exemplo, no Baixo Rio Madeira, lá em Porto Velho, né? Cerca de 2, 3 horas de barco descendo o rio, lá no meio do mato tem internet. Tem internet. Né? Lugar que tem jacaré de 6, 7 metros de comprimento, né? É jacaré azul. Né? O cara tá lá com a internet dele assistindo, talvez a gente. Então a gente não tem noção do alcance que isso chega. E às vezes alcança uma pessoa, mas isso é fantástico, porque aquela vida, aquela pessoa, ela vai descobrir uma realidade diferente. Ela vai poder expandir, né? Eu conheci um pastor lá em Porto Velho, ele era de uma outra denominação, e foi interessante porque naquela época ele era adolescente, ele tinha rádio, né? A internet não existia lá ainda naquela época, tinha rádio. E ele ouviu um pregador pregando em inglês. E aquele menino, ribeirinho, que o avô dele, o tataravô dele, não sei quem mais lá atrás dele, só comia farinha e peixe, farinha e peixe. Ele ouviu no rádio, ouviu em inglês, um sermão em inglês, ele falou assim, eu quero aprender esse negócio. Ele falou para o pai dele, com 15 anos de idade, pai, só deixa eu ir para a cidade, aprender inglês. O pai dele falou assim, para que você quer esse menino? Né? E ele foi para a cidade, conheceu o evangelho, se converteu, aprendeu inglês, aprendeu espanhol, aprendeu alemão, aprendeu francês. Nossa. Um cara ribeirinho. E ele lê muito, entendeu? Aí você fala assim, rapaz, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é um negócio que a gente não tem noção. Então, a gente produzir material, a gente tornar acessível para pais, e a gente ter crianças de 2, 3 anos, né? Eu vi um vídeo essa semana agora, inclusive. O pai falou assim, olha, a menina tem 2 anos de idade. E é interessante, o pai pegando o baby catecismo, né? E perguntava. Aí, não, começa assim, ela fala assim, me chama de Toca, o cara me chama de Toca. Ó, Toca, vem cá para você ver esse vídeo aqui. Mandou para mim o vídeo. Falei assim, ó, esse aqui é o livro preferido dela. Falei assim, ó, cuidado da idolatria, primeiro tem que ser a Bíblia, viu? Aí ele pegou assim, é o livro preferido dela. Quando ele pega assim, pai, catecismo, a menina tem 2 anos de idade, pai, catecismo. E aí o pai pega e pergunta. Ela já fica na expectativa de, quando ela acerta, cara, ela pula de alegria. Legal. Então, assim, rapaz, assim, enche o coração da gente. Porque você fala assim, a gente é servo. É muito bom. Graças a Deus. A gente é servo, né? A gente é só um instrumento de Deus para um vaso de barro. Mas quando a gente vê Deus honrando, né, um trabalho e fazendo com que crianças e pais tenham prazer em aprender a palavra, isso não tem preço. Exato. Eu só estou precisando cortar aqui porque qualquer momento vai cair. Da última vez, eu estava despedindo e caiu. Então, se despedir e cair, tá na cabeça. Mas, Reverendo, muito obrigado pela eu que agradeço. oportunidade. Entrem no... Tá tão pertinho aqui, né, cara? Pois é. Só o Plutônio aí dá o quê? 6 horas de viagem? Só 6 horas, né? Voltando aí, a gente pode resolver essas questões. Se você quiser o Breve Catecismo, tem na editora 371. E o reverendo Tokashi falou, é só entrar no perfil dele para ver o Fé Reformada lá, que tem as informações lá, que é pela DORT, né? Reverendo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço. O João Guilherme foi muito feliz de publicar esse livro seu, viu?
Ah, poxa, foi um prazer ter encontrado para poder Graças a Deus. conseguir. Foi uma luta. Publicar não é fácil no Brasil, não. Mas graças a Deus, Deus vai dando graça. Gente, Ok. foi